Fé, com Poliana Amaro. Olha, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, capítulo 12, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 44, que diz assim a Palavra do Senhor. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para seus discípulos e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bom, em um momento de suas pregações, Jesus é procurado pela sua família, mas aproveitando ali a oportunidade, quando Jesus estava cercado pelas pessoas, havia ali pessoas em uma multidão em sua volta. Diz a palavra que quando ele é abordado, e falam para ele: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, eles querem falar com o Senhor. Jesus, ele aproveita a oportunidade e ele diz, e ele faz uma pergunta para as pessoas que ali estavam: quem são a minha mãe e os meus irmãos? E aí no final ele diz, apontando para os seus discípulos, ele mostra para os seus discípulos que ele estava à sua volta, aqueles que creram nele, aqueles que estavam seguindo os seus mandamentos, aqueles que estavam seguindo ali aquilo, as suas instruções, os seus ensinamentos. Ele diz: o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, a minha irmã, são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então aquele que faz a vontade de Deus é a família de Deus, é a família de Jesus. Em outro momento, Jesus ele diz para os seus discípulos: se vocês me amam, vocês guardam meus mandamentos. A maior prova de amor que nós podemos demonstrar para Deus é na obediência à sua palavra, é a prática da sua palavra. Não tem como alguém dizer que ama a Deus, que realmente serve a Cristo, se não se preocupa em praticar a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a maior parte da prática da palavra de Deus é com o próximo, é com o outro. A Bíblia nos ensina a como lidar com as pessoas no nosso dia a dia, a como relacionar, tanto dentro da nossa casa. Tudo na palavra de Deus é nos ensinando a sermos melhores para a gente mesmo, melhor para as pessoas. Quando eu sou melhor para o meu próximo, automaticamente eu estou sendo melhor para mim mesmo, eu estou fazendo bem para mim. Quando uma pessoa não perdoa, não ama, retém o perdão, ela guarda mágoa no coração contra outra pessoa, ela está se prejudicando. A única pessoa prejudicada em tudo isso, em toda mágoa, em toda amargura, em toda falta de perdão, é a própria pessoa que não consegue perdoar. Então a gente precisa compreender a nossa obediência à palavra de Deus, a nossa prática aos ensinamentos do Senhor Jesus e das Escrituras, dos profetas, que de verdade provam que nós somos família de Deus. E foi para isso que Jesus veio. Deus criou o homem lá no início para que o homem fosse família dele. Deus vinha todos os dias ter com Adão. Adão era filho de Deus. Foi Deus quem criou ele. Então ele era diretamente filho de Deus porque foi tirado de Deus. Então a gente precisa entender que o desejo de Deus é nos inserir em sua família. Quando o pecado entrou na humanidade, o ser humano perdeu sua identidade de filho. É como se ele tivesse sido arrancado da sua origem. É como se ele tivesse sido tirado do seu pai, da sua casa, do seu criador. Como se ele tivesse sido roubado quando ele nasceu. Então Jesus ele veio para nos tornar filhos novamente. E como a gente se torna família de Deus? É importante a gente saber isso. Muitas pessoas dizem, tem até um ditado que diz aí, que eu também sou filho de Deus. As pessoas falam assim: eu também posso comer, eu também posso desfrutar das coisas boas da vida, porque eu também sou filho de Deus. Todos são filhos de Deus. Mas isso não é verdade. Não é todas as pessoas que são filhas de Deus. Todas as pessoas que nasceram nesse mundo, que já viveram, que estão nascendo e que vão nascer e que existem, são criaturas criadas por Deus. Então, como eu posso me tornar parte da família de Deus? Como eu posso ser filho de Deus? A palavra do Senhor diz em 1 João, capítulo 1, versículo 12. Mas todos aqueles que creem em Jesus e que aceitam Jesus em suas vidas, recebem o direito de se tornarem filhos de Deus.
Hoje, um filho, ele só é herdeiro quando ele tem a prova de que ele é realmente filho daquela pessoa da qual ele vai receber a herança. Não tem como uma pessoa qualquer chegar e falar assim: eu quero receber a herança aqui da empresa do McDonald's. Eu quero receber a herança aqui do dono da Ford. Eu quero receber a herança aqui do dono do Banco Pan-Americano. Não vai receber a herança, porque o que prova que você é legítimo, é filho legítimo, é um documento de filiação. Então, o que prova que nós somos filhos de Deus, que nós somos herdeiros de Deus, é o aceitar Jesus, reconhecer Jesus em nossas vidas, e aí o Espírito Santo que Ele nos deu, esse Espírito Santo, ele cela-nos e prova dentro de nós, e prova nas regiões celestiais, que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo é o certificado de adoção. Deus, ele nos salvou através do sangue do seu Filho Jesus, e ele nos deu o seu Espírito Santo, no qual esse Espírito clama dentro de nós: Abba, Pai. Ele é o Espírito da adoção, a certificação de que de verdade nós somos filhos de Deus. Então, uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, uma pessoa que não é cheia do Espírito de Deus, que não tem o Espírito Santo, ela não tem como provar que ela é filha de Deus. Mas como eu recebo o Espírito Santo? Através do crer e aceitar Jesus. Quando você crê e você aceita Jesus, você recebe o direito de se tornar filho de Deus. E aí Deus te dá o Espírito Santo dele, que é o selo, é o certificado, é a certidão de nascimento. Jesus disse lá na conversa que ele estava tendo com Nicodemos, no capítulo 3 de São João, ele disse que ninguém que não nasça de novo, que não nasce da água do Espírito, não pode se tornar, não pode ver o reino de Deus. Então tem que nascer de novo do Espírito para poder realmente entrar no reino de Deus. E no reino de Deus só vai entrar os filhos de Deus, somente os filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles têm algumas características. É importante a gente saber também, aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 26, diz: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então, como eu me torno um filho de Deus através da fé em Cristo Jesus, é quase a mesma coisa que está escrito em João. São vários versículos falando o mesmo propósito. Eu poderia estar aqui trazendo muitos para vocês. E aí continua na carta de Gálatas: todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão e herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Então, olha só para vocês verem como somos verdadeiros filhos de Deus, através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como, não tem possibilidade de alguém se falar que é filho de Deus, achar que é filho de Deus, se não crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e se não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tem possibilidades. A única forma de se tornar família de Deus é realmente através de Jesus. Recebeu Jesus Cristo em seu coração, em sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida, Deus te dá o Espírito Santo. Esse Espírito Santo testifica dentro de você, confirma dentro do seu coração que você é filho de Deus. Ele te dá aquela sensação gostosa de saber que é filho. E aí esse Espírito vai clamando dentro de você e vai clamando a Deus, Abba, Pai. Ele vai levando você a entender a sua filiação, a sua paternidade. Aí você passa a andar na terra não mais como uma pessoa qualquer, sem saber a quem pertence. Não, você começa a andar na terra sabendo a sua identidade de filho de Deus. E a palavra fala que, como filhos verdadeiros de Deus, que nós nos tornamos através do Espírito Santo, nós somos herdeiros de Deus. E agora somos também co-herdeiros com Cristo. Ou seja, todas as promessas que Deus fez para Abraão, essas promessas estão estendidas para nós. Todas. Diz a palavra que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Ou seja, todas as bênçãos de Deus para todas as áreas da nossa vida. Sorte de bênçãos são bênçãos variadas. Estão já liberadas nas atmosferas espirituais. Esperando o quê? A gente tomar posse. A gente crer, a gente entender que a gente é filho, e o filho, ele tem acesso às promessas. O filho, ele tem lugar, ele tem porta aberta às promessas. Tem muita gente que fica mendigando como se fosse servo, fica mendigando, não sabe que é filho de Deus, não sabe que é família de Deus. E é interessante
Quando Jesus disse, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque além de me tornar filho de Deus, eu preciso continuar sendo filho. Eu preciso continuar com a minha filiação. Eu não posso ser adotado por Deus como filho, ser inserido na família de Deus e de repente viver como uma pessoa que não é filho. Eu preciso ter uns comportamentos que mostram, que provam que realmente eu sou um filho da luz. E como que eu provo que eu sou um filho de Deus, que eu sou um filho da luz? Através da minha obediência à palavra. Através da minha prática na palavra de Deus. É importante a gente entender também. Muitas pessoas acham que ser filho de Deus é só o bem bom. E muitas vezes, uma das coisas que os filhos não gostam muito nos pais é a disciplina, não é? É difícil a hora de disciplinar. É difícil a hora de realmente corrigir os nossos filhos. Mas é necessário. Infelizmente, na nossa natureza humana, nós precisamos muitas vezes sentir na pele uma correção para poder melhorar as nossas atitudes e melhorar realmente o nosso comportamento. Um pai e uma mãe que corrige o filho porque quer que o filho melhore. Não quer que o filho erre de novo naquilo que ele errou. Não quer que o filho seja agressivo. Quantas crianças batem no coleguinha, são agressivas, são egoístas, elas acabam pegando uma coisa que não é delas, aí o pai e a mãe tem que ir lá ensinar. E muitas vezes dá uma correção para que aquela criança entenda que aquilo que ela fez é errado, que aquilo não se pode fazer. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, versículo 5 diz: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir. Tem muita gente que desanima quando é corrigido por Deus. E como Deus me corrige, Poliana? Através da palavra e muitas vezes usando pessoas de Deus, homens e mulheres, até mesmo o pastor, o seu líder espiritual, para poder corrigir você em alguma coisa que você precisa melhorar. Mas muita gente tem desanimado por causa da correção, por causa do puxão de orelha, porque querem continuar fazendo as mesmas coisas. Mas a gente precisa entender que quando nós corrigimos os nossos filhos, eles não gostam. Qual o filho que gosta de ser corrigido? Qual o filho que gosta de ficar de castigo? O seu filho, na hora que você corrige ele fica de mal com você. Ele fica com cara ruim. Muitos filhos falam que vão embora. Muitos filhos falam que odeiam os pais na hora da correção. Filho nenhum gosta de apanhar. Filho nenhum gosta de ter privações. Eles gostam de fazer o que dá na cabeça deles, mas a gente não pode deixar a criança fazer o que dá na cabeça dela, porque ela é inconsequente. Ela não sabe que o que ela faz ou o que ela vier fazer pode prejudicar a vida dela, pode colocar ela em risco. Não só ela, mas outras pessoas também. Tem criança que já botou fogo em casa. Tem criança que já quebrou o braço, quebrou a perna porque são inquietas e brincam e fazem coisas e mexem em coisas e sobem coisas que podem prejudicar a vida delas. Então a correção, ela tem um objetivo. Então quando a gente for disciplinado por Deus, através da vida do pastor, através da vida do líder de célula, através daquela pessoa que está te acompanhando na casa do Senhor, ajudando você na vida espiritual, na vida cristã, não desanima não porque te corrigiu. Não desanima por quê? Porque não falou o que você não queria ouvir. Não desanima porque falou a verdade pra você. É pro seu bem, é pra ajudar você. A palavra fala que a gente não deve desanimar. Sabe por quê? Porque o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então o castigo é um ato de amor de Deus. Porque quem não ama não fala a verdade pra você. Então Deus usa as pessoas para corrigir você, para que você entenda que Deus ama você. A disciplina não é porque odeia, a disciplina é porque ama e porque quer o bem. Então diz a palavra que Deus, Ele disciplina todo aquele que Ele aceita como filho. Então nós vamos ser sim disciplinados. Meu Deus, eu já fui tão disciplinada por Deus. É horrível ser disciplinado. Continuando, a palavra diz, enquanto vocês suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Ou seja, se eu não recebo correção, tem algo errado. Eu não sou filho, porque todo aquele que é filho legítimo é corrigido. Todos os filhos vão um dia, uma hora ou outra, passar por uma disciplina severa do Senhor, para que a gente melhore,
para que a gente mude a nossa direção. Então, como filhos de Deus, a gente precisa entender, a disciplina faz parte da obra de Deus na vida dos seus filhos. Quem não é corrigido não é filho legítimo, mas aqueles que são corrigidos e chamados a atenção pelo Senhor, esses são os filhos legítimos, os filhos de verdade. Uma vez que respeitamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, também nós devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai do nosso Espírito, do Pai de nosso Espírito, e assim obter a vida. Se nós respeitávamos os nossos pais terrenos, o nosso pai e a nossa mãe aqui da terra, também devemos nos submeter à disciplina do nosso Pai Celestial. Ele é o Pai do nosso Espírito, e a disciplina dele é para que a gente tenha vida. A gente precisa entender isso. Pois os nossos pais nos disciplinaram aqui na terra por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é para sempre. É para sempre para o nosso bem. Ela é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, ela é dolorosa. Mais tarde, porém, ela vai produzir uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Então, ao presente momento, na hora que você recebe a disciplina, ela não é legal, você fica com raiva, você fica chateado, você fala, pá, que é isso? Que pastor é esse? Que é isso que essa mulher tá falando comigo? Eu não acredito, eu não aceito isso. Quem ele acha que é pra ficar me chamando a atenção desse jeito? Ele só é um pastor, ele só é um líder, ela só é uma irmã da igreja, por que tá fazendo isso? Mas a palavra de Deus fala que quando a gente aceita a disciplina, mesmo que ela seja dolorosa, no final ela vai produzir uma colheita de vida justa e de paz para aqueles que são corrigidos. Correção já fala tudo, é corrigir, é olhar o que tem errado e colocar realmente no jeito certo. Nós precisamos entender, os nossos pais terrenos nos corrigiram por algum tempo, do jeito que eles achavam melhor. E muitas vezes os nossos pais corrigiram a gente errado. Muitas vezes bateram mesmo, foram muito agressivos e não precisava de fazer tanto. Mas eles corrigiram a gente do jeito que achavam melhor. E muita gente hoje agradece as correiadas, as pancadas, as pauladas, aos chutes, aos tapas, às puxadas de orelha que levaram dos pais. Porque hoje são mulheres, são homens e mulheres, trabalhadores de respeito, que realmente compram, pagam, são pessoas decentes na sociedade e agradecem as surras que levaram dos pais. Eu agradeço muito as surras que eu levei da minha mãe e eu apanhei muito, mas foi muito mesmo. Mas eu agradeço muito as correções que ela me deu. E se os nossos pais corrigiram a gente do jeito que eles acharam melhor, para que a gente pudesse realmente ser pessoas melhores aqui nesse mundo, imagina a correção do nosso Pai Celestial. A correção de Deus para nós é para que a gente participe também da sua santidade. É para que a gente participe da comunhão do Espírito. É para que a gente participe da vida de Deus aqui na terra. Então, meu querido, minha querida, a palavra de Deus para nós hoje é: vamos nos portar de verdade como família de Deus, como família de Jesus. Entender que Deus nos ama e que para sermos inseridos em sua família a gente precisa crer em Jesus, porque quando cremos em Jesus, ele nos dá o selo, a certidão de nascimento espiritual, que é o Espírito Santo, e quando nós somos filhos de Deus, nós precisamos obedecer a sua palavra, e quando nós obedecemos a sua palavra e vivemos uma vida com Deus, em certos momentos da nossa vida, o nosso Pai vai nos disciplinar. Não porque Deus tem prazer em nos castigar, mas porque Ele conhece o nosso coração e sabe as nossas falhas, Ele sabe aquilo que precisa ser melhorado em nós, Ele conhece o nosso coração e quando Ele nos disciplina é porque Ele quer que a gente seja melhor, então que a gente possa se submeter à disciplina do Senhor para que a gente possa ter vida no nome de Jesus. Convido você a orar comigo nesse momento. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Jesus, ajuda-nos a dar ouvidos à disciplina do Senhor, a viver uma vida para o Senhor, de verdade, que a gente possa ser verdadeiramente família de Deus aqui na terra, fazer a diferença, carregar, Senhor, o seu legado sobre as nossas vidas, carregar a sua marca diante desse mundo, que as pessoas olhem pra gente e falem, esses aí são filhos de Deus de verdade, que possamos deixar resplandecer a nossa luz entre os homens, que no nome de Jesus as nossas ações brilhem diante dos homens, para que eles reconheçam a Tua glória,
e que de verdade saibam que a gente é filho de Deus. A criação aguarda ardentemente, com muita expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Que se levantem os filhos de Deus na terra. Que se levantem os filhos de Deus que não se envergonham, que não se entristecem, que não se magoam por coisa à toa, mas que se submetem à disciplina do Senhor, que se submetem à correção do Senhor, para que eles tenham vida, para que eles sejam melhores, para que eles colham uma colheita de justiça e de paz e participem da sua santidade, papai. É o que eu te peço nessa tarde. Abençoe cada pessoa que me acompanha. Levanta os teus filhos, desperta-nos para que de verdade nos comportemos como filhos do Senhor. É o que eu te peço em nome